Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para falar da mentoria do jogo da vida e vamos falar um pouco hoje sobre o medo. Como a gente vencer aí os fantasmas do medo, né? Esse medo, né, é muito comum, né, no dia a dia nosso, né? Se a gente não vigiar os nossos pensamentos e não ter as ações corretas, a gente acaba entrando nesse fantasma, né? Como é que a gente pode entender, né? Quantos fantasmas aí do medo estão atrapalhando o seu caminho? Faça essa reflexão, né? Existem aí 3 inimigos que a gente tem que se livrar, né? A indecisão, a dúvida e o medo. Então, quando a gente fala de sexto sentido, o sexto sentido ele nunca vai funcionar enquanto esses 3 sintomas negativos que eu acabei de falar, ou mesmo um único deles, estiverem na sua cabeça. Os participantes desse trio infeliz que a gente acabou de falar, eles andam juntos, né? Geralmente o medo, a indecisão, a dúvida, eles andam juntos. Onde um está, os outros estão por perto. Por isso que é importante a gente se livrar. A indecisão, ela é a semente do medo. Ela se cristaliza em forma de dúvida, e as duas se misturam e geram o quê? O medo. Essa mistura geralmente ocorre lentamente, a gente não percebe. E por isso que esses 3 inimigos são tão perigosos: o medo, a indecisão e a dúvida. Antes de derrotar qualquer inimigo, é preciso saber o nome dele. Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que conhecer quais que são os hábitos, né? E aonde esses inimigos se escondem. Então, quais são esses 6 medos básicos? A gente começa a falar, né, do fantasma dos 6 medos básicos. O medo número 1, né, é o medo do quê? Da pobreza. Todo mundo tem medo de ficar pobre, ou de continuar pobre, né? O segundo medo, o medo da crítica. Ninguém gosta de ser criticado, né? O medo da doença também é o terceiro medo. O medo de perder o amor de alguém é o quarto medo. O medo da velhice, o medo de ficar velho. E o último medo é o medo da morte. Então, os medos, eles não são nada mais, nada menos do que estados de espírito. Os medos estão no nosso interior, na nossa mente, no nosso subconsciente. E estados de espírito, quando a gente fala de estado de espírito, podem ser controlados e dirigidos. Então, eu posso me livrar disso. Basta eu querer. Então, as pessoas, elas não criam nada que não sejam capazes de conceber. Primeiro, por um impulso do pensamento. Tudo começa no impulso de pensamento. Quando a gente fala do desejo ardente, ele vai começar onde? No impulso de pensamento. Quando você quer algo. Agora, se você coloca na sua mente coisas negativas, né, o medo, ele vai ficar ali, né, de uma forma que você não vai ter facilidade para se livrar desse impulso. Então, os impulsos de pensamentos das pessoas começam a se traduzir imediatamente em equivalentes físicos, independente desses pensamentos serem voluntários ou não. Ou seja, os pensamentos negativos, se a gente não tiver os pensamentos positivos na mente, os negativos eles já vão entrar de forma automática, sem a gente perceber. Então, todo ser humano, ele tem a capacidade de controlar a mente, só que muita gente não faz isso. E com esse controle, obviamente, toda pessoa pode abrir para impulsos de pensamentos miseráveis que são lançados por outros cérebros. A gente falou muito da mente mestra, do ambiente, depende do ambiente que você está. Se você está num ambiente com muitas pessoas que pensam coisas negativas, isso acaba influenciando você a ter esses pensamentos se você não controlar. Então a gente tem que trancar as portas com toda a força e só deixar entrar impulsos que a gente permitir. Quando a gente fala, por exemplo, do medo da pobreza, não há meio termo entre pobreza e riqueza. Muita gente fala, eu não gosto de ficar rico, eu não quero dinheiro. É porque a pessoa não tem, né? Então, a estrada que leva à pobreza, ela vai na direção oposta da que leva à riqueza. Quando a pessoa é pobre, porque ela é o quê? Ela é improdutiva. Ou, às vezes ela produz demais, mas de maneira errada. A mentalidade dela é de pobreza. O ponto de partida para a riqueza é o quê? O desejo ardente, quando eu quero algo. A partir do momento que eu desejo algo, eu vou ter que ter planejamento organizado, eu vou ter que ter fé para acreditar que vai acontecer, e a ação. Não adianta só ter o desejo ardente, tem que ter o desejo e caminhar na direção dele. A riqueza, ela pode ser financeira, ela pode ser espiritual, ela pode ser mental ou material. São vários tipos de riquezas que existem. Então, um estado mental
ou de espírito é algo que uma pessoa tem, não pode ser comprado, tem que ser o que? Criado. Muitas coisas a gente consegue comprar com o dinheiro, mas mentalidade, espiritualidade, isso a gente não compra, a gente cria sementes que a gente vai plantando na vida e a gente vai colhendo. Tem a prosperidade, a árvore vai crescer e vai gerar o que? Os frutos para qualquer área da vida. Então, o medo da pobreza é um estado que de espírito, nada mais. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas é pobre, é o estado de espírito dela que é pobre. Mas o que acontece? É o suficiente para destruir a chance da realização em qualquer projeto, quando a gente tem medo de ser pobre, destrói qualquer coisa. O medo da pobreza é, sem sombra de dúvida, o mais destrutivo de todos os 6 medos básicos que a gente falou. Ele é o principal, ele elimina tudo. Nada traz às pessoas maior sofrimento e humilhação do que a pobreza. A pessoa que não tem como comprar algo, não tem como se alimentar, isso é uma humilhação muito grande. Então, os sintomas do medo da pobreza, quais que são? A pessoa que é indiferente, a indecisão, o hábito de permitir que os outros pensem por você, fica em cima do muro sempre, angústia também é um sintoma do medo da pobreza. Normalmente ele se expressa encontrando defeitos nos outros, pessoa que só critica, só vê defeito, preocupação com o que os outros pensam, excesso de cuidado, o hábito de olhar sempre o lado negativo em toda e qualquer situação. A procrastinação também é outro sintoma, pessoa que não desenvolve, que não age. O medo da crítica, a pessoa tem medo de ser criticada o tempo todo. Tem aquele velho ditado, quem vive de elogio cai por crítica. O medo da crítica aparece de várias maneiras, sendo que a maioria é absolutamente mesquinha e banal, coisas bobas. As críticas, elas acabam semeando o quê? O medo ou o ressentimento nos corações humanos das pessoas. Nunca vão gerar amor ou afeição. Quando você critica, nunca que você vai ter algo positivo daquela pessoa que você está criticando, jamais. Os sintomas aí do medo da crítica, a pessoa tem medo da crítica, é a aversão social, ela não gosta de ir nos lugares, tem medo de ver como é que está se vestindo, como é que as pessoas vão olhar para ela, falta de compostura, postura da pessoa, cabeça baixa sempre, personalidade, falta de firmeza nas decisões, uma pessoa indecisa, complexo de inferioridade, qualquer coisa que as pessoas no ambiente falam, ela acha que está criticando ela, extravagância, falta de iniciativa, falta de ambição. Então esses são sintomas do medo da crítica. Tem o medo da doença também, A mente humana, nossa mente, ela é muito poderosa e ela pode construir ou destruir. As pessoas podem adoecer pelo quê? Pela autossugestão. Se eu fico me sugerindo doença, autossugerindo para a minha mente, para o meu subconsciente doença, vai chegar a doença. Então a gente não pode pensar nisso. As doenças, às vezes, elas começam com um impulso de pensamento negativo. Então a semente do medo da doença mora dentro de todo ser humano. Preocupações, medo, falta de incentivo, decepções no amor, no negócio, ajudam essa semente a germinar e a crescer. Então, os sintomas do medo da doença, autossugestão, o hábito de sugerir coisas negativas, hipocondria, hábito de ficar falando de doença, a pessoa fala de doença o tempo todo, falta de exercício, não se exercita, não anda, não corre, não faz nada, autopiedade, aquela pessoa que fica só com autocompaixão ali, achando que não pode nada, que é coitada, o destempero, a pessoa que a qualquer momento ela destempera ali. A maioria das pessoas, elas não dispõem de força de vontade para tomar uma decisão rapidamente e aguentar as consequências, mesmo em condições normais. A pessoa é indecisa, ela tem medo de tomar a decisão e dar errado. A partir do momento que tomamos a decisão de seguir por uma linha de ação, nós paramos de nos preocupar com a nossa situação. Você determinou que vai fazer algo, pronto, decidiu, acabou. Mesmo que a decisão não foi melhor, você decidiu, você caminhou, tem um caminho traçado. Quando você está na indecisão, você não vai nem para um lado nem para o outro. Então, ou seja, a indecisão, ela é o quê? Uma má decisão. Uma pessoa cuja cabeça esteja tomada pelo medo, não só destrói as próprias chances de fazer algo inteligente, como também ela transmite essas vibrações destrutivas para as mentes de todo mundo com quem ela entra em contato. Por isso que é importante o ambiente que a gente fica.
ambiente de pessoas que só reclamam, que falam só em coisas negativas, é ambiente que pode contaminar se você não tiver o autocontrole. Então, o seu objetivo de vida provavelmente é ter o quê? Sucesso, todo mundo. Então, para a gente ter sucesso, a gente precisa de quê? De tranquilidade, atender as necessidades básicas da vida e o quê? Ser feliz. Todo sucesso, ele começa na forma de impulso do pensamento, desejo ardente. Com toda certeza, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta à influência negativa dos outros. Se não conseguir controlar a própria mente, pode ficar certo que não vai controlar mais nada. É muito importante isso. O controle da mente é resultado do hábito de quê? De autodisciplina. Ou você controla a mente, ou ela controla você. Não tem meio termo. O melhor método para isso é manter a mente ocupada no objetivo definido, apoiando em um plano bem feito. Se você tem um objetivo, tem um desejo ardente, já traçou como é que vai conseguir alcançar aquele objetivo, não sobra espaço para coisas negativas. O que o mundo quer saber é uma coisa só. Você foi bem sucedido? Ele quer saber do seu resultado. Se você tem resultado, você é respeitado. Se você não tem, ninguém te respeita. Inventar desculpa para justificar fracasso é o que? É um passatempo nacional, todo mundo faz isso. Ah, não fiz por causa disso, não fiz por causa daquilo. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Isso é fato. É um hábito tão velho quanto a raça humana, a de desculpa. E totalmente fatal para o sucesso. Quem dá desculpa não tem sucesso, não tem resultado. Porque as pessoas passam tanto tempo se iludindo com desculpas. Por que elas fazem isso? Para encobrir o que? O fracasso. Esse é o objetivo delas. Dar desculpa para encobrir o fracasso. O tempo que essas pessoas gastam, se fosse usado de outra maneira, seria suficiente para curar o que? A fraqueza, para ter sucesso, para ter resultado. Isso é fundamental. Ok? Um forte abraço.